Bem-vindo ao Conversas que Faltam, um espaço criado para o diálogo transbordar e, quem sabe, transformar. Aqui não temos respostas prontas, mas uma intenção clara de inspirar para construir. Eu sou a Michelle Awad e estou aqui hoje e te convido para mais uma conversa. E em uma edição especial do Mês das Mães, eu tenho uma convidada muito especial para apresentar para vocês. E esse episódio, esse momento é um momento que eu quero honrar, né? Das que vieram antes de mim, essa mulher é a principal, é uma mulher que me inspira profundamente, me inspira e me assusta profundamente, e que eu quero muito que vocês conheçam junto comigo aqui. Então, eu quero apresentar para vocês a minha mãe. E, mãe... Oi, minha filha. Como é que você se apresenta hoje para as pessoas que estão assistindo a gente? Meu nome é Neide, tenho 76 anos, sou mãe de 2 filhas maravilhosas, a Camille e a Michelle. Que sou eu, no caso. Tenho 4 netos. Sou professora, orientadora educacional. Fui à luta na minha profissão, que eu amo tanto. Boa. E mãe, na sua vida, assim, a escolha de ser mãe, você sempre quis ser mãe? Ou era alguma coisa esperada de você, assim? Me fala um pouquinho da sua época, como é que foi isso? Você sempre sonhou em ser mãe? Olha, Michelle, é estranho responder isso, mas é muito interessante. Eu venho de uma família que me lembro muito da minha mãe e minha avó. Super. Mães, né? Mãe e mãe da minha mãe. Elas eram maravilhosas, cuidavam de tudo, davam conta de tudo, me davam atenção. E eu sempre gostei de brincar de boneca, sempre gostei de brincar de mãe. Sim. Então eu falei assim, eu sempre gostei. Eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe desde pequena. Eu pensava assim. Pensava em ser mãe? Pensava em ser mãe. Você tinha outras referências que poderiam te trazer outras escolhas? Na minha época, não. Tá. Na minha época, não tinha outra referência. As mulheres da minha época, já quase 76 anos, há uns, vamos dizer, uns 45, 50 anos atrás, né? Todas eram mães, todas cuidavam da casa, cuidavam de todos os afazeres, se dedicavam plenamente à casa, aos cuidados da casa. Sim. Então essa foi minha referência, né? Apesar de que eu tinha vontade, mas era minha referência, foi minha referência. Super. E além de ser mãe, assim, que outras coisas que você viveu na sua vida? Você fez outras escolhas, assim, por mais que as tuas referências, né, quando você era pequena, né, as suas referências eram exclusivamente da maternidade, como se esse fosse o único caminho. Por causa da referência. Como se esse fosse o único caminho da mulher, né? Casar, ter filhos, criar, cuidar da casa, né? Ter uma família. Mas você foi além disso, né? Então, assim, o que foi esse além de ser mãe para você? Como é que você se construiu? Hoje em dia, olhando para a minha época, eu fui meio estranha, sabe? Porque eu pensava assim, eu quero ser mãe, mas eu quero ter outra coisa também. Então, aquilo partiu de mim. Sim. E fui crescendo, estudando, né? Porque a preocupação da minha mãe era que eu estudasse. Então, fui estudando, fui a única que consegui me formar na minha família. Aí eu pensava assim, na época também tinha referências de estudo para a mulher. Ou era ser professora, e o homem, contabilidade. Sim. Mas eu queria ser professora. Sim. Eu falei, eu gosto tanto de criança, eu quero ser professora, eu quero cuidar, lidar também com a criança. Aquilo, sei lá, aquele sentimento me fazia bem. Super. Então, eu corri atrás. E foi ser professora. Fui ser professora. E isso te define além um pouco mais. Eu lembro muito das nossas conversas assim, mãe, e a gente veio conversando sobre isso, né? Eu e Camille, né? 2 mulheres que você criou. E era uma fala muito repetida pra gente, né? Quando você trazia, as mulheres precisam ser independentes, vocês não deveriam depender de ninguém. É importante que vocês tenham uma profissão, é importante que vocês construam coisas para vocês, né? Então, eu lembro muito de ouvir isso na minha criação, você me falar isso, né? Você me estimular nesse sentido. Então, eu entendo então que além de ter uma profissão,
esse lugar de independência financeira também era importante para você, né? Muito importante, Michele. E por eu ser tão importante, eu falava isso para vocês, Sim, entendeu? sim. Que eu acho que a mulher tem que ser produtiva, sim. Você não é só cuidar da casa, cuidar dos afazeres, cuidar da responsabilidade de ter os filhos, né? Mas também cuidar de você, se realizar profissionalmente também, ter as suas coisas, você sempre falou, né? Para vocês terem as coisas de vocês. Isso, né? terem as coisas, ser produtiva. Sim. Então, eu sentia isso, Michele. Eu queria isso para mim. Lutei muito. Isso. Lutei muito. Essa história eu queria que todo mundo conhecesse, porque também você brincou comigo, como isso te marcou, né? Quando a gente estava conversando sobre a nossa conversa de hoje, né? Então, como isso me marcou? Porque me marcou, que eu acho que, assim, para você, né? Na tua época a referência era ser professora, e para você conquistar isso, né, a sua profissão, você enfrentou um monte de desafios, né, e eu lembro da história que você conta de quão longe você ia, né, e conta um pouquinho para todo mundo, assim, como é que foi o início da tua profissão? O início da minha profissão, estudávamos, né, naquela época era o normal, curso normal, várias amigas, então todas fizeram concurso. Para Niterói era muito difícil vaga, que antigamente era muito difícil vaga, então nós fomos fazer em Caxias. Sim. Meus pais ficaram apavorados. Sim. Família toda apavorada, nunca saí de casa, assim, para longe. Aí eu falei, meu Deus, fui, passei. Só 2, ou acho que 3 passaram, de 12 ou 13 amigas juntas. Eu fui trabalhar longe, num lugar que eu não conhecia, só conhecia muito mal de nome. Eu fui trabalhar em Xerém. Gente, Xerém, o que é hoje, vocês não imaginam, acho que como era Xerém. Era uma estrada, um ônibus, uma capela, 60 uma birótica e o colégio. Isso. Gente, eu andava muito. Eu andava muito. Ia com a sua botinha, que eu lembro dessa história. Ia com minha bota, porque tinha muita lama. Ia com minha bota. Mas foi um período muito feliz, foi uma luta muito grande, porque... E você passava a semana toda lá, né, mãe? Toda também lá, na sua época, mulher trabalhar, Isso. estar fora e dormir fora durante a semana inteira... Foi muito Era estranho. quebrar um monte de paradigma, né? Quebrei. Sim. Meu pai apavorado, minha mãe, minha avó. Sim. Meu Deus, essa menina, onde vai parar essa menina? Olha, você acredita que meu pai me levava às vezes, me levava sempre no ônibus, pegava antes das 4, acordava, tinha que estar logo lá no colégio, 7h30, era longe, e às vezes ele aparecia lá preocupado. Pra te olhar, te ver dando aula. E muitas vezes até pensando que eu ia desistir. Sim. Tá? Pensavam que eu ia desistir. Mas consegui ficar na casa da minha diretora. Eram 5 mulheres, foi muito agradável ficar lá. Então, consegui ficar. Você não sabe da maior. Teve um período que eu estava namorando. Sim. Fiquei noiva e me casei. Uhum. E aí as coisas foram acontecendo. Eu fiquei noiva lá ainda, trabalhando lá ainda. E foi difícil. Sair? Ou ficar noivo trabalhando lá? Sair de lá? Hã? O que foi difícil? Eu fiquei namorando já há muitos anos e ficar longe, né? Sim, Poxa, aquele namoro, ficar longe. Até o namorado achava estranho. Sim. É uma época muito estranha. Que a mulher sair de casa e morar longe por causa do trabalho. Sim. Era muito estranho. Sim. Isso te dá orgulho hoje? Muito. Você se arrepende muito orgulho. de alguma coisa? Não faria nada diferente. Se arrepende de nada diferente. Sempre fui meio aventureira também, sabe? Sim. Dinâmica, aventureira. Sempre fui. Que bom. Eu tenho muito orgulho dessa história aí. Agora, a maternidade, ela tem muitos desafios, né, mãe? A gente conversa muito sobre isso, assim. Você foi mãe mais nova do que eu fui, né? A gente fala desses desafios também, de diferenças. Em outra geração, né? Mas tem muitas coisas que a maternidade tem em comum, né? Então, qual foi o momento na maternidade que você se sentiu mais só na tua história? É difícil, Michele, porque nos piores momentos você está só. Eu lembro sempre dessa frase. Eu sempre falei isso. Lute pela sua vida, faça tudo o que você quiser e tudo, mas lembre-se que nos piores momentos você vai estar só.
pode ser cercada de pessoas, Sim. mas você está só. Porque Sim. aquele sentimento É único. é único, é seu. Sim. Então, na maternidade, eu fui muito feliz com tudo que me aconteceu. Com todos os desafios, os os imprevistos, né? Sim. Mas ver minhas filhas doentes Sim. era o meu sentimento. Sim. Por muito que eu acho que o papai sentisse, não importava, era o meu sentimento, eu sentia muito só. Sim. Eu me senti muito só, muito triste quando eu levei vocês para operar. Sim. Né? Vocês foram fazer cirurgia de garganta, era uma cirurgia simples, mas é difícil para uma mãe levar um filho para uma mesa, Sim. né? de cirurgia. Agora, é uma solidão que você falou e me chama a atenção, e eu lembro muito dessa frase também na minha criação. É uma solidão acompanhada, né? Então, acho que na maternidade, muitas vezes, a gente se sente assim, né? Então, em alguns desafios, né? Que por mais que a gente tenha muito apoio, né? Uma família estruturada, uma rede de apoio, tem situações que na maternidade a gente se sente muito só. Muito só. Muito só. Por isso que eu acho que o sentimento é único da mãe. Da mãe, é único da mãe. Porque é muita cobrança, é realmente muita cobrança, né? Cobrança da família, cobrança da sociedade, cobrança de amigos, cobrança sua também, Sim. né? Sua também. Né? E autocobrança. Então você se sente perdida, se indaga. O tempo todo. Como é que eu sou como mãe? Pô, como é que eu sou? Como é que eu estou agindo como mãe? Onde eu estou errando? Que a gente sempre se pergunta, e agora vocês mais ainda. Com tantas referências de idealização, né? Isso. Porque, meu Deus, o que eu faço? Será que eu estou errando? Será que eu estou acertando? Onde eu estou errando? Onde eu estou acertando? Vou deixar de trabalhar? Sim. Vou deixar de trabalhar? Como deixar de trabalhar? Sim. Você se realiza também como mulher, como profissional. E como deixar de trabalhar? Sim. Se você já construiu, ou quer construir, ou construiu alguma coisa, você pode ser mãe paralelamente, mas a gente sem se preocupar com os outros. Sim. Deixa que eles digam. Sim. Deixa que eles falem, que eles pensem, entendeu? Faça o seu melhor. E o seu melhor você vai encontrar em você. E na relação com o seu filho, né? Então, isso é uma das coisas que eu aprendo cada dia mais, assim. E teve outro episódio da Marina que ela falou isso, né? Rasguem os livros, né? Eu lembro muito disso, porque a maternidade é uma relação de duas pessoas, de você com o seu filho, né? Por isso que os filhos são diferentes, porque são relações diferentes, né? Como essa relação, e essa relação é construída, ela não tem idealização, ela é construída no dia a dia, né? Você vai conhecendo a sua mãe, a mãe vai conhecendo o filho, então ser mãe é muito singular, né? É uma mãe para cada criança e é um filho para cada mãe, então eu acho que isso também é muito relevante, mas ao mesmo tempo você falou, contando um pouco da sua história, que você tinha a questão da coletividade, você pedia ajuda. Você acha que hoje as mulheres conseguem pedir ajuda, mãe? Eu acho bem difícil. Sim. As pessoas são mais individualizadas, né? Cada uma se preocupando mais com o seu trabalho, com a sua vida, com a sua família. E a vida em si se tornou mais difícil. E é muito mais cobrança, né? Isso. Então, hoje pedir ajuda pode ser um sinal de fraqueza. De fraqueza, de né? Fraqueza. Será que eu tô falhando? Será que eu tô falhando? Fraqueza, né? Fracasso, Sim. né? Se pedir ajuda, está fracassando. Se pedir ajuda, não está conseguindo. É uma mulher frágil, uma mulher fraca e uma mulher forte. Sim. A mulher não é frágil. A coletividade é forte, né? Forte. A mulher é forte. E quando você olha para trás, para toda a sua trajetória, para a maternidade como um todo, hoje você faria alguma coisa diferente? Não, Michele. Não faria. Não faria. Porque eu digo a você, eu aprendi com a vida. E como você disse, como eu disse também, a maternidade, ela vai crescendo aos poucos. Uhum. Ela nasce junto com teu filho. Sim. O seu filho nasceu e nasceu uma mãe. Nasceu uma mãe. E você vai aprendendo com seus obstáculos, com a sua luta, com a sua alegria, vai aprendendo a ser mãe. Sim. E hoje em dia, com a minha idade, eu me sinto plena como mãe. Super. Me sinto plena com meus netos, porque eu adoro brincar, agora a responsabilidade é sua. Mas eu digo a você,
você aprende muito. E eu digo, não há leitura. As leituras podem te ajudar. Sim. As leituras podem alertar alguma coisa a você. Mas eu nunca li a respeito disso. Sim. E vivi por viver. Você acha que você cometeu algum erro que você corrigiria hoje? Acho que não, sabe por quê? Isso que é uma autoestima materna, né, gente? Eu tô aqui tentando Olha, eu dela, acho que eu trabalho em terapia, ela Sabe- não sabe- vem nada. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho que não? Ah, Posso continuar? pode. Sabe o que eu acho que não? Ah, Porque eu tentei dar do melhor. sim, Eu não tinha uma fórmula mágica. sim. Então, eu não me arrependo. Eu não me questiono, não. Sim. Eu Você às sabe vezes que errou? me analiso. Você sabe que errou? Sei, me analiso. Onde você errou? Nas cobranças. Tá. Nas cobranças. É. Errei nas cobranças. Confundir dualidades e querer, às vezes, cobrar a mesma coisa de uma para outra. Sim. E são pessoas diferentes. Ah. São indivíduos diferentes. Sim. Você que tem filho está notando agora. Sim. São individualidades, personalidades diferentes que vão sendo criadas e que você vai saber lidar com isso melhor. Sim. Eu não soube lidar tanto com as cobranças. Cobrava igual. Cobrava igual, queria igual e sem muita preocupação. Apesar de ser professora, Sim. apesar de lidar com crianças, também cobrava deles a mesma coisa. Sim. E hoje em dia, Você teria feito diferente. eu teria feito diferente nesse ponto. Sim, ótimo. E quando você olha também de novo, mãe, qual para tua vida? O que te dá mais orgulho quando você olha para trás? Mais orgulho Sim. a mim ser mãe. Sim. Me orgulho demais Tá. de sempre querer, ter conseguido, ter dado 2 filhas ao meu marido, Sim. que sempre quis, eu também sempre quis, e de ser da minha profissão. Sim. São os mais orgulhos que eu tenho na Os minha maiores vida. orgulhos que você tem hoje. Sinto muito orgulho de ter lutado muito para a profissão que eu tenho e de me manter hoje em dia. Sim. Hoje em dia, aposentada, Sim. e me manter com a minha profissão. Com qualidade, né? Com as minhas 2 matrículas, me mantenho. Isso- Não ocupo minhas filhas, Sim. tento fazer todo o possível. Sim. Uma fase difícil que eu estou passando, mas estou caminhando. E que conselho que você daria para uma mãe ou para as mães e filhas que não conversam? Falaria que essas conversas fazem falta realmente. Shelley, é muito interessante, você já grande, você já uma mulher, né? Eu conversasse plenamente, abertamente com você, encarar você como mulher, como mãe, te respeitar e saber que você tem respeito a mim. Nós crescemos muito. Sim. Eu cresci muito como mãe, como mulher, e eu estou vendo você crescer. Estou vendo você crescer. Então, esse está cada vez mais criando um respeito entre nós. Né? O meu lugar de mãe está ficando lá. Nunca vou deixar de ser mãe, mas eu vou deixar de ser aquela mulher. Vou começar a ser, estou começando a ser uma mulher amiga. Sim. Uma mulher que te dá apoio. Uma Sim. mulher que te ouve, e que eu tenho uma mulher que também me ouve, que você sabe dos problemas que eu tenho, dos problemas que eu estou passando, e que eu quero também, eu sei também de alguma coisa que você passa, eu sei desse sentimento que você tem, desse conflito, de ser mãe agora, e como a gente conversa, Sim. e como isso é bom, e como isso faz a gente crescer, Sim. né? Sim. Como mulher. E como mãe agora, você se encontrando cada vez mais, porque você vai sentindo uma época que você vai ficando meio perdida. Mas a gente se encontra, minha filha. Porque a maternidade é linda. Sim. Ela é linda. Obrigada, mãe. Obrigada. Obrigada. Eu te amo muito, muito, Te amo. muito. Te amo muito. Você, antes de estar aqui, me disse que queria que eu tivesse orgulho de você. E eu tenho orgulho de você todos os dias. Você me ensinou tudo que eu sei do que é ser mãe, do que é ser mulher. Quando eu falo que
Muitas vezes você me assusta porque eu vejo a energia que você tem, a vontade de viver que você tem. E o quanto isso é difícil muitas vezes. Então, você me inspira. Muito obrigada por tudo que você fez por mim, por tudo que você faz por mim, pelos meus filhos, tudo que você fez pela nossa família. Eu sou muito grata e eu te amo muito, muito, muito. Muito obrigada, obrigada por você ter aceito esse convite. Muito obrigada, mãe. Eu tenho muito orgulho de você, filha. Você não sabe com que alegria eu estou aqui. Eu nunca pensei em viver esse momento. Sim. E é lindo. Obrigada. É lindo. Obrigada. Muito orgulho. Você Obrigada. cresceu muito. Você é uma pessoa diferente. Obrigada, mãe. É uma pessoa muito especial, muito inteligente, e que sempre foi um motivo de orgulho para nós. Tá? Obrigada. Lutou muito pelo que você quis. Sim. E eu ficava, às vezes, surpresa com tudo que você apresentava para gente. Obrigada, filha. Te amo. Obrigada. Te amo. Feliz Dia Te das amo. Mães. Feliz Dia das Mães. Então, nessa edição especial de Dia das Mães, eu tenho 2 convidados aqui comigo, os amores da minha vida, as criaturinhas mais especiais do mundo para mim. E eu tenho 3 perguntas para vocês, hein? Vamos? Vamos. Vamos? Não precisa pegar no microfone, filho. Antônio, o que você mais gosta de fazer com a mamãe? É no restaurante. Ir nos restaurantes? Então você gosta de comer com a mamãe? E qual a sua comida preferida? Bife. Bife? Muito bom. E você, Estela? O que você mais gosta de fazer com a mamãe? Quando você tá no meu lado. Quando eu tô do seu lado? Qualquer coisa, então, desde que eu esteja do seu lado? Não tem nada preferido, assim, que você mais gosta de fazer com a mamãe? Então, Tudo? Tudo, amor. Ah, meu amor. E, Antônio, agora a próxima. O que você não gosta que a mamãe faça? que eu não goste Isso. é quando você sai Quando eu saio? de casa. Ah. Você não gosta quando a mamãe sai de casa? Não, Você fica feliz quando a mamãe volta? fico. Muito bom. Estela, e você? O que você não gosta que a mamãe faça? Como você não tá no meu lado. Quando eu não tô do seu lado. É, amor. Então você prefere quando a mamãe tá do seu lado e você não gosta quando a mamãe não tá do seu lado? Então tá bom. Antônio, até hoje, pra você, qual foi o momento mais legal que você passou junto comigo? Que a gente foi ver o pôr do sol e estava lindo. Ai, filho. Você adora o pôr do sol, né, amor? E você, Teté? Conta pra mim. O momento mais especial, mais legal que nós 2 passamos juntas. Mas não gosto. É isso. O dia do meu nascimento. O dia do teu nascimento, filha, foi o momento mais especial que a gente passou juntas. Foi? Foi? Eu te amo. Eu te amo. Obrigada. Ai, agora a gente pode ir. Pode. Eba! Bora jogar o do babão. Bora! E aí, essa conversa fez sentido pra você? Se sim, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir. E não esquece, segue a Conversas que Faltam lá no Instagram e no YouTube pra gente continuar com essa troca que pra mim tem sido um prazer enorme. Espero que pra você também. Um beijo grande e até a próxima. Conversas